Olá, estamos aqui mais uma vez com vocês que têm de alguma forma acompanhado alguns dos meus vídeos pelo YouTube para falar de um assunto muito interessante: os mistérios da vida com relação ao céu e à terra. A vida é manifestada a partir de um princípio espiritual. Tudo se inicia no plano espiritual. E depois, como consequência ou como sequência, ela vai se expandindo para todos os lados. A vida, quando é manifestada, nós temos alguns questionamentos. Primeiro, a vida é criada por Deus? A vida é manifestada em Deus ou por Deus? Como é a origem da vida? Bem, para nós falarmos de origem da vida, nós temos primeiro que falar da origem daquele que é incriado. Aquele que é manifestado por si só e não há ninguém manifestado antes dele. Então ele é a fonte primária da vida. Tudo nos leva a pensar, a entender que Deus, na sua benevolência e na sua existência, que não tem começo e não tem fim, que é onipresente, onipotente, onisciente, habitando por si só e em si só, ele resolve desenvolver a vida dentro dele, para que pudesse ocorrer um dinamismo da sua energia. Então Deus resolve criar a vida em si e ele faz uma manifestação ou uma criação, mas a verdade é que ele implode. E tudo que é criado permanece dentro dele por ter sido uma implosão, não uma explosão. Essa implosão faz com que surjam vidas a partir dele. As primeiras vidas manifestadas são centelhas de luz. Várias luz, porque Deus é luz primária. E quando ele implode para criar a vida então é manifestada na luz. A luz também é energia, energia primária, energia pura. E quando Deus manifesta o seu primeiro movimento em direção a criar a vida, ele então gera vidas muito afim com ele mesmo. Ou seja, todas essas vidas estariam numa sintonia muito próxima da frequência dele. Lógico que tudo aquilo que gera uma frequência, esta frequência será gerada uma oitava abaixo da frequência primária, nunca acima. Assim não há ninguém acima dele, todos abaixo dele. E quando ele implode, como se fosse uma pedra batendo na água, abre aquelas ondas, aqueles movimentos, e a vida começa a se manifestar. Então nós poderíamos dizer que no primeiro momento da implosão, Deus gera algumas vidas muito próximo dele, onde ele vai ter um ambiente para que possa dinamizar a vida em si próprio. E essas vidas criadas no primeiro manifesto são vidas com uma alta capacidade ou uma alta frequência energética. Então nós chamaríamos esses primeiros seres manifestados de anjos arcanjos, ou seja, anjos com um potencial primário. Então uma das primeiras criação seriam os arcanjos. Quando Deus eclode e esses anjos que estão dentro dele, mas numa hierarquia muito próxima da dele, já recebe o seu livre arbítrio. É como nós. Quando nós geramos um filho, este filho, assim que ele adquire o direito de pensar, e hoje nós sabemos que as crianças já estão com esse direito de pensar, com 2, 3, 4, 5 aninhos. Crianças que já têm um senso
a um ponto de poder repreender, chamar a atenção de um pai, de uma mãe, quando vê uma atitude inconsequente, incoerente, errada. Tal como os grandes avatares. Os avatares seriam manifestações desses anjos, provavelmente até em frequência acima dos arcanjos, porque são os primeiros seres criados, os arcanjos. E entre esses arcanjos nós teríamos aqueles que se consagram. E os que se consagram num ou noutro lugar se torna ou fica acima dos próprios arcanjos. Então seria um avatar, além de um condutor de uma lei, porque a lei é para que haja uma organização, uma disciplina, uma ordenação entre as castas existenciais, sejam esses núcleos existenciais seres humanos, animais ou qualquer um outro ser. Quando esses seres se consagram dentro dos seus níveis vibracionais, eles acabam passando a frequência de um próprio arcanjo. Então poderíamos até dizer que um avatar, além de um Messias, ele acaba se tornando praticamente um arcanjo especializado, um arcanjo diplomado, um arcanjo superado. Por isso que os Messias que vieram ao planeta, e foram vários, nós sabemos que existem Messias muito bem conhecidos, avatares muito bem conhecidos, como por exemplo, Krishna é um avatar. Ele vem, traz uma lei, traz um conhecimento para poder criar uma ordem, uma disciplina e uma capacidade de seletização de algumas almas humanas. Depois vem Buda, trazendo uma lei de sabedoria, fazendo com que as pessoas, através do conhecimento, da reforma interior e do estado de Buda, ou seja, do afloramento das virtudes maiores que puderem, quanto mais virtude, mais aproximando de Deus. Depois vem Maomé, vem Abdu'l-Shin, vem o próprio Joseph Smith, criando também um grande império. E tantos esses, Jesus, Buda, Krishna e tantos outros, eles se tornaram ascensionados. O que significa ascensionados? Eles acabaram retornando ao planeta de origem, eles acabaram tendo um desenvolvimento espiritual a partir do planeta Terra, sendo que esses já trouxeram um conteúdo com eles. Então Jesus já possuía um potencial, um cabedal espiritual muito grande, mesmo estando em corpo físico. Assim como Buda, assim como Krishna. Então, na verdade, existe uma fonte primária, um Deus único, que a partir desse Deus foram manifestados os outros deuses, ou mesmo aqueles que se titulam deuses encarnados. Na verdade, todos esses avatares vieram de uma fonte primária e obedeceram a uma hierarquia e foram assistidos por essa hierarquia e conseguiram transcender a um ponto de ficar acima dos próprios arcanjos. Bem, mas nesse mistério da vida no céu, faz com que esses seres comecem a criar missões em estrelas diferentes, em mundos diferentes, como por exemplo, chega no planeta Terra também essas divindades. O céu enfrenta um grande problema, que é o famoso livre-arbítrio. Quando Deus manifesta a vida, e a vida é criada a partir de si, ele delega o livre-arbítrio, então seres a partir dele também recebem o direito da criação, o direito de organizar um mundo para si.
E então, com isso, Deus populaciona as estrelas com esses seres espirituais possuindo o livre-arbítrio, e eles passam a criar vidas a partir de si próprio. Então, na verdade, Deus teria no seu primeiro manifesto gerado os deuses, como é traduzido na mitologia grega, ou gerado os orixás, como é traduzido na mitologia africana, ou gerado deuses e deusas, como é colocado na mitologia budista. E assim segue todos esses seres vindo de estrelas que foram populacionada, fundamentada através de seres que Deus ortogou o direito. Por exemplo, o nosso planeta Terra. Quem, na verdade, elabora a vida no planeta Terra é uma dessas divindades, que até é citado o nome em alguns ensinamentos. Como cada ensinamento dá um nome diferente, eu vou preferir dizer apenas que foi um anjo, um ser criado por Deus, e a priori é dito que Deus teria criado 12 anjos arcanjos. 12 arcanjos, que seriam anjos mais puros, mais elevados, com mais frequência próxima de si mesmo. E um desses anjos teria descido à Terra, nessa estrela, nesse nosso sistema solar, e criado a Terra. Nós sabemos que a Terra não foi criado como um planeta cuja lei principal seria a lei espiritual. A lei espiritual, ela interfere, ela apoia, mas a lei que foi criada para que o planeta Terra se fizesse presente é a lei da sobrevivência. Aqui, quem prevalece é a lei da sobrevivência. Então, este anjo criador da Terra, a partir do direito que Deus lhe concebeu, ele cria uma sistemática dentro do planeta, onde a própria natureza faria o controle demográfico. Assim, devido à lei da sobrevivência, é criada uma lei adicional chamada lei da depredação. Com esse sistema de depredação, então haveria um controle relativo populacional no planeta, sendo que este anjo criador da Terra, por desígnio de Deus, ele também deixa que a natureza terrena também se haja ou reaja por si próprio. Assim, a nossa natureza também tem livre-arbítrio. Ela pode controlar a quantidade de vida contido nela através de epidemias, através de catástrofes, através de uma série de recursos para que o controle populacional se mantenha. Então, o que nós estamos entendendo? Que Deus criou aos deuses e os deuses criaram nós. Então fica claro agora quando Jesus diz: vós sois deuses e não sabeis. Nós somos deuses adormecidos, como diz o Buda Siddhartha Gautama. Nós somos bodhisattvas adormecidos. Nós temos o estado de Buda dormente dentro de nós. Ele está para sair latente, mas no momento ele está adormecido. Assim sendo, a vida criada no planeta, ela segue essa lei da sobrevivência, essa lei da depredação, como um sistema de controle. E isto é lógico, afasta o princípio espiritual, pois onde tem lei da sobrevivência e lei da depredação, há uma tendência muito grande das vidas degladiarem entre si, seja no reino dos insetos, seja no reino dos animais, seja no reino humano, seja no próprio reino dos orixás, no próprio reino dos deuses. Porque nós sabemos pela mitologia grega que houve uma guerra entre os deuses. Nós sabemos que na mitologia do candomblé
houve uma guerra entre Ogum e Exu. Nós sabemos que em todas as mitologias surgem a guerra também em níveis mais altos em busca de um posicionamento. O que faria diferença dessas almas, dessas vidas em guerra entre si para Deus? Aquelas que de alguma forma, mesmo tendo que guerrear para sobreviver, elas estejam buscando a vontade primária de Deus, que é a vida se preservando entre si. Então todo esse processo que ocorre de agressividade, de sofrimento, de depredações, acabam sendo instrumentos, recursos, valores para a seletização. O que Deus na verdade quer é, no meio de todo esse número incontável de vidas, em todos os planetas, em todo o universo e nos universos paralelos, o que Ele quer é que essas vidas adquiram uma condição de serenidade, de superioridade acima dos agregados psicológicos, como a raiva, como o ódio, como o medo, como a prepotência, como a arrogância, como a soberba. Todos esses fatores são fatores inseridos na vida, contido no nosso planeta Terra e provavelmente em outras estrelas também, e aquelas almas, aqueles espíritos que conseguem manter isto sob controle, que conseguem viver isso, mas tendo sob controle. Então esses são almas, são espíritos que serão seletizados e que estarão de acordo para retornar ao seu planeta de origem. Onde é o nosso planeta de origem? Você tem duas vidas, a vida do espírito e a vida da carne. Quando o espírito nasceu, ou o espírito foi manifestado, ou foi criado, eu deixo você analisando se manifestou conforme diz Buda, se criou conforme diz no cristianismo, ou se foi manifestado e criado, você analisa. Mas o importante é que essas vidas, uma vez geradas, elas adquirem o livre-arbítrio e cria uma sistemática de casta existencial, onde vai se dividindo, se separando grupos de grupos. Então, o que nós entendemos? Que quando Deus resolveu eclodir, implodir e gerar a vida foi gerada em vários momentos, em frequências diferentes. Vamos dizer que a partir de Deus seria frequência total ou zero. Total ou zero. Tudo parte dali. A partir do momento que ele manifesta a primeira frequência para a criação, vamos chamar de faixa 1. Ele manifesta os arcanjos. Na faixa 2, ele manifesta os anjos. Na faixa 3, ele manifesta outros tipos de vida. Na faixa 4, vamos supor, vem o ser humano. Na faixa 5, vem os animais. Na faixa 6, vem... Então a vida vai surgindo de acordo com faixas vibracionais, que seria a pedra expandindo. E aquela ondinha de água, em cada frequência daquela, você tem mais proximidade do eixo. Assim, a onda que está mais perto do momento em que a pedra bate na água é a onda mais forte. Depois ela vai enfraquecendo, enfraquecendo até a última onda. Mas ainda é produto do primeiro manifesto. Então Deus é o primeiro manifesto. Deus é a fonte primária. Deus é de tudo onde parte. E tudo que parte dele está dentro dele porque ele implodiu, não explodiu. E com isso, a vida ficou contida dentro dele. E cada vez são gerados novos modelos de vida, porque esta faixa vibracional ainda está em expansão, ainda não parou. Então, em outras estrelas, de outras galáxias, de outros universos, porque nós temos universos paralelos a esse, a vida ainda está em expansão. Porque Deus é um eterno expandir. Deus é um eterno sentir. Enquanto Deus sentir benevolência, enquanto Deus sentir a vida fluindo a partir de si, ele continuará gerando vida. E você questiona como algumas pessoas questionam, e o que é Deus?
Quem é Deus? Deus é um homem manifestado? Deus é um ser humano? Deus, o que é Deus? Quem é Deus? Enquanto alguém definir Deus, enquanto alguém der nome a Deus, enquanto alguém tentar falar do manifesto de Deus, ele estará falando da sua criação, nunca dele. Assim, nenhum que até hoje veio à Terra é Deus. São expansões de Deus, são designados por Deus, são súditos de Deus. Então Deus tem enviado esses súditos, e esses súditos são vários. Nós sabemos, como falamos no início, de Jesus, que é um súdito de Deus, de Krishna, que é um súdito, de Buda, de Abridushin e de tantos outros, de Maomé, enfim, todos esses seres, Moisés, que vieram trazendo alguma lei, alguma informação, algum conhecimento, algum ensinamento, é súdito de Deus. E Deus não há necessidade de se manifestar em vida, porque ele tem os deuses que ele criou. E os deuses, sim, têm necessidade de, às vezes, se manifestar num ser humano ou num outro tipo de vida extraterrestre para ser seletizado e adquirir níveis tão altos quanto o Cristo, Jesus, teria atingido. Eu volto no segundo vídeo para falar sobre a continuidade dos súditos, a função e o trabalho dos súditos. E se você tiver disponibilidade, tiver alguma forma de divulgar este vídeo, eu agradeço. Passe para os seus conhecidos e inscreva-se para que a gente possa continuar seguindo essa linha de raciocínio. Lembre-se, não estamos falando em torno de nenhuma crença específica, e sim daquilo que a vida me deu como experiência e que eu pude experimentar. E eu vou falar no próximo vídeo sobre os súditos e sobre o esotero espiritualismo. Até lá!